E se eu te disser que a morte do Papa Francisco possui vários aspectos ritualísticos? E se eu te disser que ele tinha um dia certo para morrer? E que a numerologia oculta mostra isso? E se eu te disser que até mesmo a causa oficial da morte dele é demonstrada na numerologia oculta? E diversas outras coisas também, até mesmo a assinatura 666 mostra o dia em que ele morre e a hora que ele morre. Bem, você verá tudo isso nesse vídeo. Tá? A gente vai estar mostrando para você através da gematria, que é uma das artes de feitiçaria utilizada pelos luciferianos desde a antiga Babilônia, para poder arquitetar grandes eventos que impactam o mundo, para poder organizar a estrutura de cidades, para poder fazer muitos dos seus grandes planos. A gematria é um dos grandes meios em que os ocultistas usam para operar. Não à toa nós vemos que existem padrões numerológicos, né? Nos filmes, nas séries, enfim, em todo lugar que a gente vê que existem padrões, né? Que existem números cabalísticos, é o 33, é o 666, né? Enfim, é o 777, é o 555, 333, o 69. Então existem vários números cabalísticos e a gente consegue entender melhor o que isso significa para os ocultistas através da gematria, ok? Então a gente vai aqui falar a respeito da morte do Papa Francisco, enquanto o mundo inteiro vê apenas que morreu um Papa e que um novo Papa está surgindo, você vai ver como existem vários aspectos ritualísticos por trás desse evento. Bem, e já deixando muito claro para você, tá, a morte do Papa Francisco não tem nada a ver com o oitavo rei, tem muita gente se apegando a isso por conta, né, de um personagem ou alguns personagens que defenderam isso na internet. E bem, pessoas que vão nessa linha de defender que o Papa Francisco morrer tem alguma coisa a ver com o oitavo rei são pessoas que não entendem do Apocalipse. Tá? Então é necessário que você leia o Apocalipse e você vai ver que a profecia do oitavo rei ela está muito mais ligada ao reinado do anticristo, ao anticristo em si e à besta, do que ao falso profeta. Tá? O oitavo rei basicamente ali ele vai descrever, né, o poder muito político, né, o poder imperial do anticristo. E não, enfim, o falso profeta, como muitas pessoas acreditam que tem a ver com a Igreja Católica e o Papa, tá? Então, assim, eu recomendo que estudem mais. Eu já estou deixando isso aqui claro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o oitavo rei não tem nada a ver com o Papa Francisco, tá? São aí, pelo menos, mais de 200 papas que a gente teve até agora. Aí tem gente que diz, ah, não, mas é porque depois do concílio de tal foram tantos papas. Mas você sabe quantos concílios existiram até aqui? Isso é muito subjetivo, tá? Então, existem pessoas que defendem essa tese, é uma tese muito fraca. Eu acredito que é saudável que existam teses para que a gente possa estudar e entender o Apocalipse, que é um livro complexo, mas essa é uma tese muito fraca que distancia você da verdade, tá bom? Então, que fique muito claro isso. Bem, nós falaremos também a respeito de uma profecia da própria Igreja Católica, tá? Se ela tem a ver com o Papa Francisco, se ele é ou não o último Papa, essa profecia é bem interessante e a gente vai estar falando a respeito dela aqui. Então, vamos começar já, né, meus amados, trazendo essa foto para vocês, para que fique muito claro que o Papa Francisco, ele não era o ser bonzinho, de luz, inocente que as pessoas acreditam. Aqui nós temos o senhor Jorge Mário Bergoglio fazendo um sinal característico de maçons, de luciferianos que foram iniciados em ordens secretas, que é a mão oculta. Esse sinal ele é utilizado pelos ocultistas para poder se identificar, para mostrar que eles têm o conhecimento oculto e que eles trabalham para a causa oculta, né? E que causa oculta é essa? É instituir a nova era. Vários ocultistas falam a respeito dessa nova era. O Aleister Crowley fala a respeito da nova era chamando de novo Aeon, né? O Alice Bailey também fala a respeito da nova era, ela chama de nova era de Aquário. A Madame Blavatsky também fala a respeito de nova era, Kenneth Grant. Então eu poderia citar aqui vários ocultistas que vão falar a respeito da nova era. E na ocasião temos também um maçom que vai falar a respeito dessa nova era, né? E ele vai dizer que é extremamente importante que a humanidade esteja preparada para receber a doutrina universal de Lúcifer. Então, assim, os ocultistas trabalham para isso, para estabelecer o governo do anticristo, a nova ordem mundial. A Bíblia mostra isso. Os escritos ocultos dos ocultistas, né, dos luciferianos, suas cartas, seus tratados, enfim, suas, entre aspas, profecias, também demonstram que eles querem isso. Então,
O Papa Francisco ele trabalhou em prol dessa causa. E não é só essa imagem que comprova que ele era um ocultista e trabalhava em prol dessa causa. Basta você analisar, né, tudo que ele defendeu em vida enquanto foi Papa, inclusive. Né? Ele defendeu o globalismo de maneira feroz. Né? Ele defendeu que era necessário um governo único mundial para poder resolver os problemas da Terra envolvendo o aquecimento global. Né? Ele falou sobre moeda única. E não só isso, ele também defendeu a agenda LGBT, né, que é um dos grandes motores hoje contra a família tradicional, para poder destruir os valores aí, né, e nos levar cada vez mais próximos da agenda transhumanista, tá? Porque você destrói as bases dos seres humanos, o que nos faz humanos, né, o que nos estabelece como espécie, a maneira como o Criador nos fez, né, nos projetou. Isso tudo está sendo quebrado, e isso não é à toa, tá? Não pense que é só por conta, sei lá, de depravação, de pecado, não. Tem todo um plano maligno por trás disso, né? E isso tem a ver com o transhumanismo, sim. Tanto que a própria reprodução dentro do sistema transhumanista, ela é uma reprodução que ela se apresenta sem a necessidade de humanos. Vamos pegar o teu DNA, o DNA de outra pessoa, mixar esse DNA, o DNA de mais pessoas, inclusive, pode ser mixado, e você vai escolher como seu filho vai ser. E não necessariamente você vai precisar ser homem ou mulher, e nem o seu filho gerado vai precisar ter um sexo definido. Então, assim, é a destruição da imagem que o Criador fez na criação, né? A destruição de todo o padrão da criação. E o Papa Francisco ele advogou em prol disso, e não só em prol disso, ele advogou em prol de causas que para algumas pessoas se parecem estranhas, como extraterrestres, por exemplo. Né? O Papa Francisco disse em uma ocasião que quando os extraterrestres vierem, eles podem ser católicos também. Então isso passa para as pessoas, principalmente para os católicos, né, uma visão de que, cara, olha, extraterrestres, se eles aparecerem, né, não é nada demais. Se eu não me engano, até nessa ocasião ele usa o termo irmãos extraterrestres, uma coisa assim. E a gente sabe que extraterrestre é demônio, tá? A gente sabe que isso é um engano satânico, a gente sabe que esse é um dos disfarces que Satanás e os anjos caídos estão usando para se apresentar nos tempos contemporâneos. Então, fora isso, meus amados, existem coisas e coisas aqui que a gente poderia citar que demonstram que o Papa Francisco ele trabalhava em prol do globalismo. Na esfera religiosa, fora a esfera política, né, que a gente colocou aqui, na esfera religiosa o Papa Francisco ele construiu uma ponte muito sólida a caminho do ecumenismo, ou seja, da união das religiões mundiais. O Papa Francisco ele impulsionou, por exemplo, a Casa da Família Abraâmica, onde você tem um templo judeu, um templo islâmico e um templo cristão juntos ali em uma única edificação, por exemplo. E o Papa Francisco fez parte de convenções que dizem respeito à união de religiões, não só islamismo e judaísmo, mas outras religiões. Alguns dizem que ele foi um promotor da paz, mas na realidade, você unir essas religiões, tentar fundir essas religiões com o cristianismo não é promover a paz, tá? E nem a compreensão, não. É promover o ecumenismo, é promover um plano satânico. É lógico, se uma pessoa tem uma religião que não compactua com a nossa, nós mantemos ela lá, mantemos com respeito, não precisamos fazer nada com essa pessoa, perseguir nem nada, né? Fora que nós não fazemos isso, né? Na realidade, as estatísticas demonstram que são os cristãos que são perseguidos, né? Agora, uma coisa é você conviver com pessoas que têm visões opostas. Outra coisa é você querer, né, fazer com que a sua fé venha a compreender a fé de outros, venha a se fundir com a fé de outros. E em grande parte foi isso que o Papa Francisco trabalhou para fazer. Então assim, já fica muito claro aqui, né, que ele não era um santinho, que ele não era uma figura de luz, de paz apenas, e que ele trabalhava assim em prol do globalismo. É necessário que a gente diga isso sem nenhum tipo de pudor, né? Então assim, vamos começar aqui a entender alguns detalhes. Dentro da numerologia oculta cabalística, tá? Ele morreu no dia 21 de abril de 2025. Tá, Lucas, mas o que tem a ver? 21 de abril, o que isso quer dizer? Dentro, né, do calendário, o dia 21 de abril é o dia 111 do ano, tá? O dia 111 do ano. Quando nós colocamos o nome dele completo na gematria, dentro de uma das cifras primordiais, que é a redução total, nós temos também o valor 111. Esse é o dia em que ele morreu, tá? Coincidência?
Então vamos continuar aqui que eu quero te mostrar mais coisas. Ele morreu com 88 anos nesse dia, certo? Dentro da gematria, nós temos a sentença Papa, possuindo valor 88. Cristianismo, também possuindo valor 88. Outra sentença que também possui valor 88 é: ele nasceu no ano de 1936. Quem será que é esse Papa que nasceu no ano de 1936? Vamos ver mais aqui. Doença também possui valor 88. E antes da morte desse Papa, que nasceu em 1936, várias notícias estavam pipocando sobre o estado de saúde dele. Tanto que para algumas pessoas é até natural. Ah, não, mas ele já estava sofrendo problemas aí. Então ele chegou a partir nesse dia, né? Não tem nada demais, né, no Papa ter morrido aí no dia 21. Ele já estava doente, então aqui nós temos essa sentença mostrando, né, que isso tudo faz parte do script. Agora, qual é a causa da morte desse Papa que nasceu em 1936? A causa oficial que foi divulgada na mídia: AVC e insuficiência cardíaca, certo? Essa sentença também possui valor 88, a mesma idade que ele morreu, que é inclusive 88 um número cabalístico. Outra sentença que também possui o valor 88 é história falsa. Isso que nós estamos vendo, né, isso que estão nos passando, é uma história falsa. Outra sentença, ritual maçônico. E após toda essa questão envolvendo a morte do Papa Francisco, muito vem sendo discutido a respeito do quê? Da profecia de Petrus Romanus. Na realidade, é uma profecia de São Malaquias, né, onde ele fala sobre os últimos papas que irão existir. São ao todo 112 papas. E após o último papa, que é o Petrus Romanus, nós iremos aí enfrentar o juízo final, né? Roma será destruída dentro da profecia dele, enfim. Então, a morte do Papa Francisco com 88 anos tem alguma coisa a ver com essa profecia? Tem, a gente está vendo isso, né? E inclusive, fim dos tempos também possui o valor 88. É justamente isso que essa profecia nos anuncia, correto? Eu particularmente acredito que esse Petrus Romanus não é o Francisco, tá? Muitas pessoas também veem dessa forma. Eu acredito que a contagem parou em 111, porque o Papa Francisco ele entrou depois que o Bento XVI abdicou, né? Então não foi um processo natural. E esse Petrus Romanus, muito provavelmente, dentro da minha visão, dentro da minha leitura, é o que vem agora, tá? É um Papa que vai chegar justamente no momento em que o mundo está mais próximo da Terceira Guerra Mundial, mais próximo do globalismo, onde você tem a ONU, a OMS, o Fórum Econômico Mundial, o Clube de Roma, todas essas organizações lutando de maneira feroz em prol aí do estabelecimento da nova ordem. E esse Papa vai entrar nesse momento, né, muito propício. Então, nós veremos o que ele é. Será que ele é um líder ordinal, um líder comum? Ou será que ele é esse Petrus Romanus, que pode ser aí, quem sabe, né, o falso profeta? Não sabemos. Mas eu particularmente acredito que é muito, né, provável. É muito provável. Ele chega nesse momento, é um momento muito, enfim, ímpar na história moderna. Eu diria que a gente precisa ficar de olho. Tá? Eu não vou bater o martelo sobre isso, sobre falso profeta ou não, porque às vezes o falso profeta pode surgir de uma outra vertente, de um outro cenário, né? Mas uma coisa nós não podemos negar: o Papa é a figura religiosa mais relevante do mundo, em todos os aspectos, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto político, tá? Então, é realmente algo que a gente tem que prestar atenção. Eu te pergunto, em qual canal você encontra estudos dessa qualidade, abrangendo esses assuntos? Bem, eu acredito que não existam muitos canais, ou sequer no Brasil, canais que falem a respeito de gematria e de outros temas que a gente traz aqui. E esse trabalho com tanta qualidade só existe porque os irmãos nos apoiam, os irmãos patrocinam o meu trabalho aqui no Matrix Mundial. Desde o último vídeo, esses foram os irmãos que contribuíram para a continuidade dos nossos estudos, das nossas pesquisas, dos conteúdos que nós lançamos aqui. Luiz Augusto, trazendo uma contribuição generosa e contribuindo pela primeira vez
Antônio Carlos contribuindo pela primeira vez para o nosso trabalho, Maurílio Oliveira sendo um contribuidor fiel já de longa data e trazendo uma grande contribuição, Fábio José trazendo a sua primeira contribuição para o nosso trabalho, William Martins, que também é um contribuidor fiel de longa data e traz uma grande contribuição, e Gustavo Vidal, que é um contribuidor fiel e traz uma grande contribuição. Agradeço aos irmãos por todo o apoio, e se você também quer ajudar esta obra, se você também quer que o nosso canal continue, nos apoie, patrocine o nosso canal através da nossa chave Pix. Qualquer valor é de grande ajuda para que a gente possa continuar a manter o nosso trabalho aqui, que é independente. O nosso trabalho não é monetizado pelas plataformas, os irmãos sabem de toda a perseguição que nós vemos sofrendo aí, a gente vem sofrendo há anos, né? Então, a única renda que há aqui para que a gente possa continuar com esse trabalho são as contribuições dos irmãos. Por isso, eu peço a você que nos apoie, pois a sua ajuda é extremamente importante. Meu muito obrigado e segue o vídeo. Agora, outra coisa interessante, se tudo isso para você talvez não te convenceu, veja só que interessante isso aqui. Dentro da gematria, a morte do Papa Francisco está ligada à numerologia 666. Uma numerologia também muito específica. Até agora a gente viu o dia, né, da morte dele, 111, ligado ao nome completo dele, tá? Porque o nome dele é Jorge Mário Bergoglio. O nome dele não é Francisco. Francisco é o nome que ele escolheu para ser como Papa. Tá? Então cada Papa pode escolher o seu nome. Ele escolheu Francisco por conta de São Francisco de Assis. Então 111 é igual ao nome completo dele. Ele morreu no dia 111 do ano. 88 nos mostra, né, código do Papa, código do ano que ele nasceu, e também nos fala a doença oficial que foi mostrada. Não só isso, nos fala sobre Petrus Romanos, que é uma profecia que vem sendo aí bastante veiculada, bastante linkada a ele. Agora, o 666. Veja só que interessante. O Papa Francisco morreu às 7h35 da manhã, de acordo com o horário do Vaticano. E como sabemos, no dia 21 de 2025, e essa sentença possui o valor 666. Isso é coincidência para você? Ou nós temos aqui mais uma assinatura ritualística por trás desse evento? E veja, nesse mesmo dia, nós tivemos o Klaus Schwab também largando a presidência do Fórum Econômico Mundial e, se eu não me engano, dando essa presidência para o CEO, o atual CEO ou ex-CEO da Nestlé, né? A agenda global vai continuar. O Klaus Schwab, ele trouxe muitas mudanças aí no mundo, né? Ele mudou a China, ele mudou muitas coisas, ele promoveu muitas agendas, né? E ele deixa a presidência do Fórum Econômico Mundial com 88 anos, que é um número cabalístico. Tá? Você veja, muitas dessas figuras importantes, ou elas morrem em datas cabalísticas ou com idades cabalísticas, mas é sempre uma numerologia muito especial, né? 88, 96, 33, 13. É sempre isso. É sempre esse padrão, né? Eu até vi aqui uma reportagem que fala a respeito do estado de saúde do Papa Francisco. É dito que tiraram, se eu não me engano, foi 33 centímetros de algo dentro do corpo dele. Então, tipo assim, eles colocam esse número cabalístico específico na matéria. Isso passa pelos seus olhos muitas vezes, mas você não percebe, né? Então, os sinais estão todos ali, tá? Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, em um mundo que é completamente aí dominado por Satanás, pelos anjos caídos, e os seus servos são aqueles, né, que nós enxergamos todos os dias, muitas vezes em espaços de poder, né? E é justamente por isso que muitas vezes o nascimento e a morte tem ali datas específicas, datas ligadas aí a números cabalísticos, enfim. Então, temos também outra questão para falar, que é aí envolvendo o filme Conclave. Esse filme foi lançado no dia 30 de agosto de 2024. E Conclave, basicamente, é o processo, né, que ocorre quando um papa ele morre, e aí você precisa eleger outro papa. Então, é formado um conclave, aqueles que fazem parte do conclave votam e elegem um novo papa. Esse filme ocorreu um pouco antes aí, né, da situação do Papa Francisco piorar,
e ele foi lançado no dia 30 de agosto. O que isso nos diz? Foi no ano bissexto, né? Então foi no dia 243 do ano. Na gematria, nós temos algumas coisas interessantes sobre o número 243. Seu nome de nascimento é Jorge Mário Bergoglio. Possui o valor 243. Ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, sobre o meio ambiente. Também possui o valor 243 e você pode ver que é uma encíclica que o Papa Francisco fez. E ele sucumbe nos dias depois da Páscoa, que foi justamente o que aconteceu. Ele sucumbiu um dia após a Páscoa. Então, esse filme, né, lançado naquele dia específico, demonstra muito. Tá? Não é só a programação preditiva, não é só que ele foi lançado um pouco antes desse evento acontecer, mas sim, ele tem conexões dentro da gematria que a gente consegue traquear aqui, né? Então assim, meus amados, vários são os elementos ritualísticos. Esse é um momento para a gente prestar bastante atenção, tá? Tanto para o funeral do Papa Francisco, quanto para o novo Papa. Quem será o novo Papa? Tem muita gente falando, o Papa Francisco era progressista, vai vir agora um Papa conservador. Meus amados, eu recomendo que vocês não caiam nessa, né? Você veja como a cultura é tão forte, como a engenharia psicológica ela é tão grande. Tem gente que nem católica é, mas está torcendo para ter um Papa conservador. Veja só que coisa, né? Então assim, não caia nessa, tá? A gente tem que prestar atenção nos sinais dos tempos. É justamente nisso que a gente tem que prestar atenção. Tem muitos avanços dentro da área do transhumanismo, do globalismo. A gente vai ter agora um novo Papa que vai surgir, que vai se manter aí até 2030, provavelmente, né? E, enfim, até os próximos anos, algumas décadas. Então a gente tem que ver quem é esse homem, quais serão seus posicionamentos, como ele vai impactar no mundo, né? Tudo isso é significativo e é justamente nisso que a gente tem que mirar agora, tá? Como você viu aqui, temos mais uma morte que não é comum, tá? É uma morte com várias assinaturas ritualísticas e algumas pessoas poderiam dizer, mas ele é um cara, né, velho, já enfrentava problemas, que eu mostrei, a própria gematria, tudo isso já estava escrito ali. Mas por que, meus amados, sempre nós temos padrões ritualísticos tão específicos, né? Por que sempre nessas mortes, seja da Rainha Elizabeth, do Papa Francisco, de outras figuras, sempre os padrões ritualísticos estão ali? Por que essas figuras têm uma ligação muito notória com ordens iniciáticas? A família real britânica, da qual a Rainha Elizabeth fazia parte, né, obviamente, ela basicamente é a liderança da maçonaria hoje no mundo. Não é nem no Reino Unido, é no mundo, tá? E a morte dela cheio, né, de números cabalísticos, né, morreu ali com 96 e etc. Várias questões ali que eu mostrei para vocês dentro da gematria, que ela tinha a hora, né, para morrer, o dia para morrer. Por que sempre isso? Então assim, os incautos vão continuar, né, não enxergando. Os incautos não conseguirão ver. Mas a verdade é que os rituais não acabaram no passado, tá? Os rituais sacrificiais, vidas que são ceifadas, inclusive de servos da elite mundial, tudo isso ainda é feito, esses rituais ainda são feitos. A diferença é que hoje, né, eles não deixam as coisas muito escancaradas. Os detalhes ficam ali nas entrelinhas e para você conseguir ler isso, você precisa ter um conhecimento a respeito de como eles operam, né? No caso, um conhecimento a respeito da gematria e de outras artes que são utilizadas dentro da feitiçaria. É isso, meus amados. Temos aqui mais um estudo mostrando que o mundo jaz no maligno e que eventos que muitas vezes se parecem comuns para nós são cheios de significados e não são o que parecem ser. Eu sou o Lucas Neves, falando com você diretamente aqui do canal Matrix Mundial, e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.